Em nosso estudo de hoje, a lição 12 do livro Encontro Marcado, e tem por título Na Hora do Perigo. Quando aparece um momento de fracasso na esfera das boas obras, ouve-se comumente a repetição de afirmativas feitas. Eu bem disse, avisei muito, ninguém esperava por essa. Se a responsabilidade estivesse em minhas mãos, isso nunca sucederia. Foi muita imprevidência. Se eu soubesse antes, agiria de outra forma. E depois de cada frase, aliam-se os comentários, interpretações deprimentes, versões femininas, maldições, boatos. Convençamos-nos, porém, de que advertências ou queixas tardias não adiantam. Não vale reclamar à frente dos escombros de casa caída. Urge verificar a extensão do desastre e socorrer as vítimas. Suar na remoção dos destroços e rearticular possibilidades. Estabelecer a calma e selecionar o que se faça útil. Nas crises das boas obras é preciso atender igualmente a isso, aprender a recomeçar vezes e vezes, sofrer e seguir adiante, contar com dificuldades, censura, impedimento, solidão. Em se tratando de ti mesmo, não percas tempo chorando ou lastimando quando é justamente a hora de agir. Perante as complicações inevitáveis, é imperioso te disponhas a colaborar com mais segurança na vitória do bem. Se surge o problema da deserção nas fileiras, abençoa os companheiros que não puderam prosseguir em ação e, tanto quanto seja possível, coloca nos próprios ombros a carga da responsabilidade que te deixaram aos pés. Eles retornarão quando as forças lhe permitirem e saberão agradecer-te o concurso. Quanto às dúvidas prováveis que possas manter em relação às próprias energias para a sustentação dos deveres em marcha, convence-te de que nenhum de nós possui recurso suficiente para executar plenamente as realizações do Evangelho. Entretanto, acima de tudo, crê no amor e no poder de Jesus que te aceitou a cooperação. Nele encontramos luz na obscuridade e complementação na fraqueza. Ele te fará superar todos os empeços. E se te entregas fielmente à proteção dele, sem que saibas definir ou sequer imaginar, quando te reconheças em meio de perigos supremos, na onda revolta das tentações e dos problemas, e nada mais esperes senão sossobrar, sentir-lhe-ás a vigorosa mão sobre a tua e aprenderás por fim, no grande silêncio da alma, que Ele, o Senhor, em teu coração e em tua fé pode realizar tudo que te parece impossível. A gente vem sempre trabalhando esse tipo de mensagem e a gente ganha um presente hoje quando a gente tem acesso a essas imagens mentais do Emmanuel. A imagem mental do Emmanuel eu vou guardar aqui no meu coração e vou utilizar sempre que for possível. Em frente a uma casa que desabou, a gente não tem que ficar buscando os motivos da casa ter desabado agora. A gente tem que procurar salvar as vítimas primeiro, procurar sanar qualquer problema que possa trazer mais prejuízo do que o que já foi feito. A gente está sempre trabalhando a ideia de que a gente perde muito tempo procurando os culpados, quando na verdade a gente deveria procurar solucionar o problema primeiro. Depois sim, depois do problema solucionado, em muitas circunstâncias vale a pena a gente observar qual foi a origem, mas com o único objetivo de se precaver do que possa acontecer, para não acontecer a mesma coisa duas vezes. Para isso é que existe a caixa preta dentro do avião, existem alguns recursos hoje de câmeras para que fique registrado os motivos de alguns acidentes, para que a gente observe e fale, meu Deus, olha a falha que a gente teve, agora a partir de agora a gente evitar e cada vez mais investir na segurança. E não apenas como acontece, né? Buscar o responsável e condenar. Gente, esse tipo de coisa pode acontecer com qualquer um de nós, excetuando os casos dolosos, os casos criminosos, os casos que foram intencionais. Isso tudo bem. Mas esses acidentes podem acontecer a todo momento. Então, o Emmanuel vem falar para a gente, quando acontece, todo mundo está acostumado a ouvir essas frases aqui. Eu não falei, eu avisei, ninguém esperava por essa. E ele fala aqui 6 frases, mas a gente pode acrescentar várias. A gente está acostumado, todos nós estamos acostumados. E depois de cada frase, aí fica aquela coisa igual a brincadeira do telefone sem fio. Um fala para o outro,
aumenta para o outro, mistura, e daqui a pouco os comentários que se fazem sobre isso são interpretações deprimentes, maldições, boatos. E ele fala: convençamos-nos de que advertências ou queixas tardias não adiantam. Não vale reclamar frente dos escombros da casa caída. Muito obrigado. A gente tem que verificar o que é a extensão do desastre e socorrer as vítimas. Suar na remoção dos destroços, enfim. Não consigo me imaginar de forma alguma ficando calado vendo uma destruição acontecendo. Se a orientação de um espírito, para mim, for falar não faz nada, fica quieto, eu prefiro que não fale isso comigo, porque eu vou tentar fazer alguma coisa assim para tentar salvar o que está acontecendo. Mas ele vem falar para a gente: nas crises das boas obras, é preciso atender igualmente a isso. Aprender a recomeçar vezes e vezes, sofrer e seguir adiante. Que mensagem bonita, né? E vai contar sim com dificuldade, censura, impedimento, solidão, mas isso vai estar mostrando para a gente assim, ó, você tem realmente vontade de realizar? Você tem resignação mesmo? Defeito você tem, aqueles que estão te criticando também têm o defeito. Tem defeito deles. Normalmente o defeito deles pode ser até diferente do seu, para eles poderem criticar com essa veemência, porque normalmente a gente tem um escrúpulo de pelo menos não criticar com tanta veemência aquele que tem um defeito igual ao meu. Mas quando o defeito é diferente, que absurdo, fulano fazendo isso ainda, fulano ainda pensa dessa maneira, eu não falei que era desse jeito. E poucos são aqueles que arregaçam a manga e falam: vamos começar de novo, vamos trabalhar de novo, vamos tijolinho de novo. Às vezes cai tudo, a gente tem que construir tijolinho por tijolinho de novo. Vamos começar a trabalhar, vamos nos dar novas oportunidades de trabalho. Isso principalmente porque do ano de 2003 ou 2004 foi lançado um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita, que é um livro de leitura muito fácil e muito profundo ao mesmo tempo, porque ele, de maneira muito simples, ele traz os principais motivos de infiltrações na casa espírita que podem levar à destruição da casa total ou parcial. E esse livro precedeu um momento em que praticamente todas as casas que a gente conheceu passou por problemas aí de ataques e continuam passando. A gente já recebeu inclusive informações de que realmente existem legiões no plano espiritual que ainda não acabar com a obra do Cristo. A gente recebeu essas informações através de médiuns aí, como o Divaldo Pereira Franco, falando isso vem acontecendo já há algum tempo. Então, o tempo todo acontecem em nossas casas alguns problemas que vão levar para esse ponto. Ele está falando na crise das boas obras. E ele fala para a gente: não percas tempo chorando ou lastimando, quando é justamente a hora de agir. Mais uma vez eu vou tomar Divaldo Pereira Franco como meu exemplo, porque ele é exemplo para mim. Me orgulho de dizer isso. Tenho muita alegria de ter nascido no Brasil e tomar cuidado para não me emocionar. E ter um médium igual a ele aqui por perto. Porque quando ele expôs a sua posição política em público, ele foi execrado no momento de polarização por aqueles que pensam o contrário. E ele recebeu a orientação do plano espiritual: não exponha mais seu ponto de vista político. Vamos trabalhar com Jesus. Ele teve a humildade de informar isso através de um vídeo. Foi uma palestra que ele falou isso, que eu fui orientado pelos espíritos, chamado a atenção. Ele não parou de trabalhar um dia sequer. Mas o estrago vai fazendo, foi igual o dominó, né? Agora ele vem falando aqui pra gente, ó. Foi caindo um atrás do outro, foi chamando a atenção. O que você ouviu o que o Divaldo falou? Que absurdo! Os comentários mais infelizes possível, como se uma frase que ele tivesse dito vai apagar 90 anos de trabalho no bem, 90 anos de dedicação que ele teve, mais de 90 de dedicação. Mas enfim, essa é a natureza ainda do ser humano. Mas o exemplo que ficou: vamos recomeçar de onde a gente parou e não vamos parar de jeito nenhum, vamos continuar trabalhando, porque, na verdade, no final das contas, o que vai valer a pena foi o número de pessoas que a gente estendeu, que a gente estendeu a mão, que a gente consolou, que a gente orientou. Isso é que vai valer a pena no final. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.